paz do Senhor, estamos iniciando mais um episódio da série ADcast, programa do Departamento de Comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Piracicaba. Na direção geral, nosso pastor-presidente, pastor Irineu Lima Pereira. E hoje nós estamos com um episódio muito interessante, com a temática sugerida que é influência com propósito, como ser luz nas redes sociais. E nós estaremos recebendo aqui ela, que é uma comunicadora, criadora de conteúdo cristão, moda, beleza, culinária, sobre família, inspira milhares com mensagens de fé e autenticidade. Seja muito bem-vinda, Rebeca Ferrari. Muito obrigada, pastor Shin. Paz do Senhor, irmãos. Estou muito feliz de estar aqui na TheCast. Eu sou de casa, né, Shin? Cresci aqui na Assembleia de Deus, então para mim é um prazer imenso, né, poder estar aqui hoje já casada, né, como convidada aqui, é uma honra muito grande. E estou muito feliz aqui de poder compartilhar um pouco, né, sobre a minha vida, sobre o meu testemunho com os irmãos. Espero que possa edificá-los de alguma forma. Rebeca, como você já disse, você é de casa, né? Você foi inclusive apresentada, né, pelo Fui pastor pelo pastor Irineu. Irineu. Então, desde que nasceu já é desta casa aqui. Então eu queria começar aqui falando com você sobre a sua jornada de fé e depois a gente já entra no seu início, no seu começo aí da internet, né? Uhum. Tem todo um contexto, Tem desculpa, mistério. tem todo um contexto muito interessante que foi a seu ingresso na internet. Mas Uhum. antes disso, a gente vai falar um pouquinho sobre a sua jornada de fé. Como que foi você, já podemos dizer aqui, você é de um lar cristão. Então Sim, você, nasci em berço evangélico. o cristão diz, nasceu num berço É. evangélico, né? Então você, de um berço evangélico, eh, mas como que foi, assim, a sua jornada na igreja? Você participou das crianças, Sim, adolescente? aceitei Jesus várias vezes nos domingos como criança. Todo domingo eu estava lá aceitando Jesus. Mas sim, foi uma bênção, né, graças a Deus, nasci em berço evangélico, os meus pais já congregavam aqui, né, acho que até o John, que é o meu irmão mais velho, foi apresentado já aqui na igreja. Então, assim, eu passei a minha vida aqui, né, e isso contribuiu em todos os aspectos, tudo que eu sou hoje, né, também eu devo essa formação aqui na igreja, de fé, de tudo, né. Então para mim, a Assembleia de Deus aqui de Piracicaba, o pastor Irineu sempre vai ser uma raiz, né, um grande exemplo de tudo, e e algo que eu sou grata, né. Então quando eu estou aqui visitando minha família, eu sempre venho para cá, sempre estou aqui congregando quando posso. E sempre que posso eu venho, né, pra poder participar dos cultos. Então isso tudo teve uma influência muito grande em tudo que eu sou hoje, né, até onde eu cheguei aqui. A gente tem uma esperança ainda de que você volte, viu? Você e o Quem Lucas sabe, né, trabalhar em Piracicaba, na área da medicina aqui. deixa Deus trabalhar. Ele tá ali já tá inserido no meio, então é só Deus abrir a oportunidade que a gente tá aqui. Pronto. Rebeca, durante a sua caminhada aí, né, participou das crianças, Uhum. eu me lembro Adolescente, jovem. você começou também na orquestra, na época era as Comecei flautinha, né. na primeira orquestra que teve aqui na igreja, que começou com a flauta doce, eu estava lá. Peguei meu violino aqui, inclusive eu tenho um violino que foi um presente do pastor Irineu, e participei da orquestra, participei de tudo que teve coreografia na época, participei também, Verdade, das né. crianças, adolescentes. A única coisa que ficou faltando mesmo foi participar do grupo das irmãs, né, mas aí eu casei e Vai mudei ter de a cidade. oportunidade ainda. Eh, Me parece também, eu acho que eu tô recordando, que eu já tô numa idade que eu tô esquecendo tudo. Mas me parece que você chegou a ser regente das crianças, né? Sim, eu fui professora na escola bíblica Professora. dominical das criancinhas. Ai, gente, que fase maravilhosa, tenho muita saudade. E também fui regente das crianças. Ah, legal. Então você teve um envolvimento, sempre Tive, envolvida, né, graças a na Deus. igreja. Eu me lembro também que você era muito ativa,
principalmente nos jovens, participava quando tinha vocal, você estava ali no meio, Tudo que sempre podia eu estava lá louvando. participando. Eu estava lembrando aqui até café na escola dominical eu já fiz. Então, assim, eu amava, né, participar de tudo, sempre fui muito participativa e eu acho que isso também é algo que contribuiu para muita coisa, sabe, no meu desenvolvimento até como pessoa, assim. Então, é algo que já fica até de exemplo para os jovens, né, sempre que você tiver a oportunidade, participa de tudo que envolve ali na igreja, seja participativo, porque a gente colhe muitas bênçãos, né, no decorrer da nossa vida e a gente sabe que da onde é que veio aquele fruto, né. Exato. Esses dias, inclusive, eu estava olhando algumas fotos no meu celular, que eu tenho uma galeria com mais de, acho que 20.000 fotos. Meu Deus. E aí eu estava vendo uma foto da Rebeca com um rodo na mão, limpando, já era aqui já, Eu lembro aqui disso. para baixo, em algum Aham. lugar, Eu não acho que lembro era ali agora. na Acho que é onde é onde a é o salinha. administrativo Aham, agora, verdade. e acho que ia ter algum evento, alguma coisa, e você sempre envolvida, né, Rebeca, Uhum. sempre, na verdade sua família toda, né, o Toda. seu pai músico, obreiro, hoje auxilia aí na área da fotografia, que eu É, acho que começou verdade. com você, Aham, né, foi, você faz que parte também. o seu irmão também, logo que eu fui o líder de jovem durante muitos anos na sede, logo que eu saí da liderança, ele ficou junto com mais um outro irmão, que é o irmão Lei, né, Sim, ficou um bom um tempo bom na tempo. liderança de jovens também. Hoje a sua irmã também envolvida Tá em na tudo ali na orquestra, orquestra, adolescentes, verdade. então a família envolvida, né. Uhum, Então, eu creio que tudo que você é hoje é frutos, inclusive, do que já foi dito. uhum. É frutos do que a sua família vem te É verdade, ensinando e com você vai cada certeza, vez mais com crescendo. certeza. Mas, Rebeca, vamos lá então. A gente fez um panorama geral aí Uhum. da sua vida, Uma né, trajetória. a trajetória da juve da de bebê até a juventude, a gente só não falou das irmãs, porque não deu Ainda não, tempo. né. Não deu tempo de chegar lá, mas vai chegar. Verdade. Eu tenho fé Eita, ainda. eita Jesus, eu creio. Eh, Rebeca, mas vamos lá agora, entrando na questão que é o tema aqui do nosso bate-papo, né, influência com propósito, como ser luz nas redes sociais. Hoje você é uma das influenciadoras, cristãs aí, podemos dizer assim, de 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 grande relevância aí no meio cristão, né. Eu fico feliz, fico feliz de Eh, ouvir. com certeza. E mas como que iniciou tudo? Como que foi? Vamos começar lá do início. É, assim, sempre que me perguntam: "Por que que você foi, né, para as redes sociais? O que que te levou?" E eu sempre falo: "Foi Deus", desde o início, não foi algo que eu planejei, não foi algo nem que eu imaginava, até porque eu comecei ali foi em 2018, né, em setembro de 2018, e e eu não tinha nenhum parâmetro, assim, não sabia o que que era uma blogueira, não tinha o Instagram aberto, não estava nem nesse ápice ainda, né, dessa da digital influência que hoje a gente tem, que é o que mais está em alta, né, hoje em dia no meio das redes sociais. Então, assim, foi Deus desde o início. E eu comecei na internet foi através de um concurso de moda cristã, que apareceu para mim, eu nem sabia que tinha isso também. Mas assim, a gente, né, que vai para a igreja desde bebezinho, a gente vive a moda cristã todos os dias, seja homem, seja mulher, porque é o look do culto, é o look do ensaio, o look da escola dominical. Então, existem, né, as marcas de moda evangélica voltada para o público cristão mesmo, e aí apareceu para mim o concurso de uma dessas marcas, que ia formar uma blogueira, né. Então para participar desse concurso tinha que tirar uma foto com o look da loja, e participar de umas provas, né, que apareciam. E eu lembro que esse post apareceu para mim no Instagram, e eu fiquei assim, aquilo me tocou de uma forma que eu não sei explicar e eu senti que eu precisava participar, né. Ele apareceu uma vez, que era esse concurso, e tinha os prêmios também, que era um iPhone, era R$ 1.000 em looks da loja, eu: "Meu Deus, vou ter roupa para ir para igreja, nossa, eu preciso".
E aí só que eu deixei aquilo de lado, assim, não sei, aquilo ficou na minha mente, mas eu deixei. E aí apareceu novamente nesse concurso, só que repaginado, e além desses prêmios tinha também uma viagem internacional. E eu nunca tinha nem andado de avião, então aquilo brilhou, falei: "Não, eu vou participar, não sei por quê, mas eu sinto que eu tenho que participar". E eu lembro que eu fui direto lá no quarto dos meus pais, eles estavam juntos, e eu falei: "Pai, mãe, eu acabei de ver esse concurso aqui, o que que vocês acham? Vocês acham que eu deveria participar? Vocês acham que eu tenho chance? Vocês me ajudariam?" E eles, assim, na hora, eles aceitaram mais fácil do que era aquilo que eu tinha que fazer. E o meu pai, naquela época, ele estava começando os cursos de fotografia, né, ele já tinha uma referência muito grande do meu avô, que era fotógrafo, ele sempre gostou muito disso, né, só que ele estava realmente fazendo curso para ficar mais profissional mesmo, né, ter os cursos ali, e ele falou: "Eu vou fazer as suas fotos". Então eu participei desse concurso totalmente, assim, amparada pela minha família, algo que é muito importante. Se eu estou aqui hoje, eu devo isso aos meus pais, né, que acreditaram em mim, que colocaram ali toda a energia deles, a força deles naquele momento e a fé, né. Eu lembro que no meio desse concurso, em uma das provas, eu estava com meu pai e eu fico até emocionada de falar disso, mas ele virou pra mim e falou assim: "Eu sei que você vai ganhar esse concurso, porque eu sinto de Deus que você vai ganhar, esse é o seu propósito. E a gente vai lutar com você, porque Deus me mostrou que é isso". E meu pai tem uma fé muito grande, que é um exemplo pra mim, assim, que vai me acompanhar por toda a minha vida. E então todo ali é muitas coisas, né, que envolveram nesse concurso, mas desde o início, e se eu voltar lá na minha adolescência, eu tenho muitas experiências com Deus, que ele me falou sobre isso, né. A gente nunca sabe como é que vai ser quando Deus fala com a gente fica: "Meu Deus, será que é através disso? Será que é isso? Quando que vai se cumprir? Quando é que vai começar?". Mas no tempo certo as coisas vão desenrolando e você vai vendo o agir de Deus e como é que ele planejou aquilo para sua vida. E voltando, né, na minha adolescência, teve um episódio que a gente foi lá pra Terra Rica, na Ah, igreja sim, do pastor que é irmão do Shin, né, pra quem tá assistindo aí, o estornei. pastor Ney, e lá teve um congresso de jovens que foi uma bênção, a gente foi com jovens daqui pra lá, passamos alguns dias, e nesse congresso eu fui batizada com o Espírito Santo, e foi a primeira vez que Deus falou, assim, de forma clara, que eu recebi uma profecia, e foi do próprio pastor Ney. Ele estava lá pregando e ele olhou para mim lá no meio da igreja e ele falou, que Deus iria me usar de uma forma que eu não esperava, que ele ia me tirar mais cedo de casa, né, do que os meus irmãos e que eu deveria me preparar para aquilo, né, que o que Deus ia fazer, aonde Deus ia me levar, ia surpreender a todos e tinha um propósito, né. E foi naquele dia eu fui batizada com o Espírito Santo e aquilo ficou na minha cabeça por todos os anos seguintes. Eu tinha 15 anos. E aí eu ficava: "Meu Deus, será que é ano que vem? Será que é agora? O que que eu tenho que fazer?". Só que a gente tem que crer, né, confiar que Deus está no controle. Então no momento certo as coisas vão acontecendo, as oportunidades vão surgindo e Deus mostra pra gente que é aquilo, né, a gente sente paz. É uma das coisas que sempre me pergunto: como faz para saber que Deus está no meio?". Você sente paz através do Espírito Santo, tem que estar em oração, tem que estar pedindo para Deus revelar, né. E eu vi que o começou a desenrolar, né, essa promessa de Deus através desse concurso. Então, o meu Instagram, ele não é só o meu trabalho, ele é o meu ministério, né. E através dali, muitas coisas foram acontecendo não só na minha vida, mas também na vida das pessoas que me acompanham. E aí, no concurso, né, eu tive a ajuda da minha família, eu fui passando as fases, lá tem até no meu Instagram, tem no YouTube, toda a trajetória ali, como é que foi. Mas assim, foi de forma improvável, porque outras influencers que já eram influencers na época, estavam participando, tinham 50.000 seguidores, 40.000 seguidores, e eu tinha 600 seguidores, que era minha família, meus amigos tinham um Instagram fechado, normal, eu não se eu falo assim: "Por que que eu comecei?", é só Deus mesmo, porque não tinha chance. E era através de votação, né, do público, então precisava ter um público, eu não tinha, e minha família foi para as ruas pedir votos, e a gente foi avançando, Deus foi se mostrando, né, presente em cada etapa, e
no resultado, eu venci esse concurso de forma totalmente improvável, de forma totalmente que foi Deus, eu não tenho nenhum mérito em relação a isso, talvez só da gente acreditar, né, fazer a nossa parte, mas era um plano de Deus. E tudo que existe na minha vida hoje envolve nesse propósito. Deus trabalhou de uma forma que o concurso ele não é só o meu trabalho, mas ele também é o meu ministério, foi dali que surgiu o meu casamento, foi ali que tudo decorreu para onde está hoje através desse trabalho que Deus fez na minha vida, né. Então, assim, tem muita coisa, muitos detalhes, mas eu tô tentando resumir aqui, né, para vocês entenderem, o que que significa, né, a rede social para mim. Não é só um passatempo, mas tem todo um trabalho, uma oração, um propósito envolvido. Muito bem. Inclusive, a Rebeca já disse que os pormenores estão lá, né, Rebeca, no YouTube, eu acho que É, tem tem um tem no YouTube, tem no meu próprio Instagram também, lá, todo o começo, como foi. mas, eu me lembro como se fosse hoje, inclusive, não sei se você lembra, né, eu até briguei lá. Não, com certeza. Outra coisa que eu preciso aqui falar, que eu preciso agradecer é a minha igreja, que me apoiou também. Eu tive o apoio total aqui dos jovens da igreja. Eu lembro que nas lives estava lá Assembleia de Deus de Piracicaba, Assembleia de Deus de Indaiatuba, Assembleia de Deus de todas as congregações estavam lá na torcida, ajudaram nas votações também. Eu fiquei muito feliz com tudo isso. Mas era uma realização, né, Rebeca, inclusive para a nossa igreja, de ter Sim. você, né, que cresceu, nasceu aqui e hoje ser uma influenciadora que leva a palavra, como você disse, ao seu ministério, que leva a palavra de Deus, de formas diversas para as pessoas, que dá o seu testemunho nas redes sociais. Isso para a nossa igreja, dizendo aqui da igreja, é um orgulho para nós Ai, ter muito feliz. você, né, como, alguém que está dando continuidade Feliz. a levar o evangelho pelas redes Graças a sociais, Deus. né. Rebeca, vamos lá então agora aqui para alguns assuntos que é interessante, né. Uhum. Eh, os desafios e responsabilidades de ser uma influenciadora cristã, tá. Sim. E aí a pergunta que eu faço, eu sei que existe, de vez em quando você até coloca lá algumas, crítica, alguns ataques Ah, virtuais, porque sempre isso é tem. normal, Uhum, sempre pessoa que tem. está ali exposta nas redes Os sociais. usados pelo inimigo também têm redes sociais, né. Exatamente, porque, nós que não estamos nas redes sociais, nós temos as nossas lutas e as nossas É, provas. com Você na rede certeza. social tem as lutas Aham, e as provas virtuais ali, né. verdade. Mas como você luta com essas como você lida com Uhum. essas críticas e ataques que existe, eh, nas redes sociais? Então, faz parte, né, em qualquer área da nossa vida, como você falou, vai ter, né, esse tipo de coisa, e na internet não é diferente. Só que, assim, uma coisa que eu agradeço muito a Deus é que não tem tanto, viu, é um ou outro, assim, que aparece mesmo para tentar tirar nossa paz, mas faz parte, e isso vai muito da nossa própria maturidade, né, como a gente lida. No começo me abalava mais, no começo eu ficava triste, se eu recebia alguma crítica, ficava tentando, assim, entender por quê, né. Hoje eu já vejo que, assim, o que as pessoas criticam, às vezes, fala muito mais sobre elas do que sobre a gente, né. Se tem alguma fundação ali, se tem uma crítica construtiva, é totalmente diferente, né, eu aceito totalmente críticas construtivas, mas quando é ataque mesmo, a gente tem que orar, né, pela vida daquela pessoa. Dá vontade de responder, dá vontade, né, às vezes a carne quer falar mais alto, mas nós como cristãos, né, a gente precisa agir de uma forma mais sábia, de uma forma que a gente entende que aquilo é um ataque, aquilo é um levante, né, do inimigo e clamar o sangue de Jesus, já caiu por terra, bloquear, né. E é assim que eu lido com esse tipo de coisa. Às vezes eu gosto muito, sou uma pessoa que gosta de fazer piada, que gosta de humor, então eu gosto às vezes de trazer para um lado mais cômico, sabe. Vamos rir da situação, vamos levar de forma mais leve, que eu acho que a gente tem mais a ganhar, né, quando a gente lida de forma mais leve em todos os aspectos da nossa vida. Rebeca, uma outra questão. Eu sei que é difícil, porque você tem que todo dia
pelo menos ter um conteúdo, porque É, senão os seguidores já começa. é "O que verdade. aconteceu? Por que você sumiu?" Que a gente sabe Verdade. disso, né. E assim, criar conteúdos, você formular os conteúdos, o que você vai postar, tal, eu sei que você tem que ter todo, um trabalho por trás ali, você tem Sim, que pensar, tal. Porque assim, o que você posta é algo que vai ficar ali, que vai marcar às é vezes, né. verdade. Já aconteceu de você, eh, de repente, tal, postei um conteúdo, nossa, vou apagar, não era para postar. Já aconteceu, ou porque eu sei que existem outros influenciadores que no calor da emoção, como você Uhum. disse que acontece muito, Sim, tá, coloca algo ali, aí depois dá uns 5, 10 minutinhos, se arrepende, vai lá e tirou. apaga e tira. Não, Eu não lembro acontece. muito de você É, fazer isso, mas porque eu te sigo, geralmente viu. seguidor ativo. Geralmente eu penso bastante, né, antes de postar qualquer conteúdo, assim, mais delicado, ou um conteúdo mais sério, né, porque eu tenho as minhas palhaçadas, mas também falo sério, né. Então, sempre que eu vou falar, principalmente algo que envolve palavra de Deus, eu tenho um temor muito grande em como as pessoas vão receber aquilo, né, porque a gente sabe que, às vezes, a gente fala uma coisa e existem as interpretações, cada pessoa pode entender de uma forma, então eu tomo muito cuidado, tento não postar nada. A gente tem nossos dias maus, né, então eu tento não postar nada de cabeça quente, não transparecer problemas que a gente tem pessoais, né, que às vezes acontece alguma coisa. Então eu tento filtrar bastante para não acontecer isso de ter que apagar, porque eu acho feio, já toma cuidado, viu, para não fazer isso, porque a gente tem que ser sábio, né, então agir com sabedoria, com antecedência e não agir por impulso, né. Legal, inclusive já ficou aí, ó, Já fica a dica. de dica, né. Rebeca, vamos lá. É o A próxima pergunta aqui é uma pergunta que até eu coloquei aqui, até para eu entender mais e as pessoas também entender e já ficar de dica, Uhum. né. A gente sabe que existe hoje a questão da internet, fala muito sobre algoritmos, né, Sim, e as tendências também. O que que é a verdade. tendência, o que que está em alta, Trend, né. qual que são as Aham. trends. Eh e aí, existe a questão de você manter uma autenticidade do que Sim, você fala, seu ministério, sua fé. verdade. Como manter essa autenticidade em meio a esses algoritmos e às Uhum. tendências? É uma coisa que a gente tem que ter em mente, é o nosso propósito, né, porque se a gente se deixa levar, a influenciadora acaba sendo influenciada e você acaba sendo mais um ali no meio, né. E isso é algo que desde o começo eu sempre tentei manter o meu perfil com a minha cara. eh a gente vive, né, hoje o que comanda o algoritmo são as trends, o que está em alta, se seu conteúdo é relevante ou não, depende muito do que as pessoas vão curtir, do que está em alta realmente, do que virou ou não trend. Então isso é algo que faz a gente tira a gente da zona de conforto de uma forma que, tipo, eu vou ser mais uma, eu vou deixar o meu conteúdo ficar, como fala, automático, né, para fazer parte, para estar em alta. Outra coisa, um exemplo, né, que faz as pessoas crescerem na internet é você criar um conteúdo polêmico. Então e você pode fazer isso em qualquer área, se você fala sobre design, se você fala sobre moda, se você fala sobre conteúdo cristão, você consegue criar polêmicas e crescer em cima disso. Então, desde o começo eu coloquei, assim, muito forte, né, na minha mente, no meu coração, de que, eu não deixaria isso acontecer com o meu perfil, porque foi Deus que me deu o meu perfil. Eu não posso pensar em números só, pensar só em crescer e agir por impulso, criar polêmicas, fazer conteúdos que não condizem com a minha fé, usar trends que não condizem com a minha fé, porque é o que mais tem. E às vezes eu vejo muitos cristãos se perderem nisso. E eu tenho muito temor de que isso possa acontecer. Eu peço muito para Deus blindar minha mente e meu coração para não deixar que isso aconteça, né? Porque a gente está ali todos os dias. Eu trabalho com o celular 24 horas por dia. Então, você precisa, né, filtrar o que você vê, você precisa entender que a gente não é igual a todo mundo. Aquela frase de mãe: "Você não é todo mundo", você que é crente, você é filha amada de Deus, filho amado de Deus, você não pode
se igualar a todo mundo, não em questão de ser melhor ou não, mas questão de seguir a nossa fé, seguir os princípios bíblicos, né, os princípios da sua igreja, inclusive, e adequar isso para o seu conteúdo. Então eu tomo muito cuidado com isso, não participo de coisas que acho que não condizem, coisas que dá para adaptar, que dá para, "Ah, isso é legal, mas no meu meio seria de outra forma", então faz uma adaptação para você estar em alta sim, né, porque é importante você ter um conteúdo relevante. Se você tem um propósito de levar a palavra de Deus, então você precisa sim, se atualizar, né, de forma que te mantenha ali nos princípios, mas tudo com prudência, né. Muito bom. Já fica de dica Com também. certeza. Rebeca, te conhecendo, inclusive você tem lá um um programa, não é programa, você tem um conteúdo que você Aham. posta, que você fala Mente do Ah, Manto. sim, o Arrume-se Comigo, É, evangélico. e te conhecendo, eu sei que você é do manto, É verdade. já deixando aqui, né. Mas falando a respeito dos conteúdos que você produz, existe um planejamento espiritual antes de produzir esses conteúdos? Uma oração, um devocional, alguma coisa antes Uhum. da produção desses conteúdos? Sim, principalmente quando o conteúdo é a palavra de Deus, direcionado a algo ali relacionado à igreja, a gente é como eu falei, existe todo um temor, né, e com certeza oração, vigilância, né, prudência no que falar. Eu tenho muito temor quando eu vou falar, porque assim, o meu conteúdo, para quem não me acompanha, para quem vai começar a me acompanhar a partir de agora, é muito o meu dia a dia, minha rotina, mas tem momento que eu tiro ali, às vezes eu sinto algo para falar, né, algum conselho, alguma experiência. Então, nesses momentos especificamente, então, eu às vezes eu gravo várias vezes, falando: "Meu Deus, Senhor, só deixa eu postar, só deixa esse story para o ar se realmente estiver de acordo com o que o Senhor quer que eu fale", porque a internet ela é aberta a milhares e milhares de pessoas te acompanhando, te vendo, então existe um cuidado, existe um preparo que sim, tem que ser espiritual também, para que aquela palavra atinja as pessoas certas, né, que chegue enviada por Deus, né, porque nós somos usados por Deus, então que chegue através que chegue para aquelas pessoas de uma forma que Deus fale com elas, né. Seja através de um Arrume-se Comigo, assim como eu tenho vários testemunhos de seguidoras que, às vezes, estavam desanimadas de ir para a igreja e me mandaram uma mensagem: "O seu Arrume-se Comigo para ir para a igreja me fez ter vontade de me arrumar, de ir para a igreja, não estava desanimada e agora eu quero voltar para a casa de Deus". Então, a gente tem são vários conteúdos, mas Deus usa de formas diferentes. Às vezes um Arrume-se Comigo, às vezes de em um story que eu nem estava imaginando que Deus ia usar para falar com alguém, mas usou. Então tem que ter um cuidado sim em tudo que posta, né, em tudo que você vai falar, porque a mensagem de Deus ela se renova, né, e ela é usada de várias formas diferentes. Rebeca, já aproveitando esse gancho, fazendo um link com a sua fala, existe algum testemunho, eu sei que tem muitos testemunhos, Uhum. né, durante a sua trajetória, porque eu vejo lá que os seus seguidores, eles são muito ativos, né, Sim. de falar com você. Mas existe, assim, um testemunho marcante vivido por você, que você recebeu, no direct ou através de uma pessoa que falou com você pessoalmente e te testemunhou de algo que veio através dos seus conteúdos? Olha, eu já recebi muitos, muitos testemunhos de seguidoras, assim, como eu falei, de formas às vezes que eu nem esperava, mas eu acho, por incrível que pareça, né, um testemunho assim muito forte que eu tenho em relação a isso, foi ao contrário, seguidoras sendo usadas para falar comigo. E isso é uma das coisas que a gente não espera, às vezes, porque a gente tá ali focado: "Não, eu preciso ser usado", e às vezes Deus usa aquela situação para você. Então você tá ali tentando ser um abençoador e acaba sendo abençoado no caminho, né. Então, como eu falo, o meu Instagram é o meu ministério. Eu já recebi ali
na trajetória da minha vida, desde antes de casar, confirmações, mensagens de seguidoras orando por mim. E eu lembro que teve um momento antes do meu casamento, não namorava com o Lucas ainda, e eu passei por uma fase muito difícil, que eu estava assim, emocionalmente, sabe, abalada, estava desanimada, porque a gente tem, né, nós somos humanos, nós temos os nossos momentos. E Deus usou ali um perfil que não parecia um perfil fake, né, eu não sabia quem estava por trás, não sabia nada, mas Deus usou aquele perfil para me mandar uma mensagem, que foi uma mensagem falando que Deus estava ali cuidando e que o meu relacionamento ia começar em breve. Me mostrou exatamente o que ia acontecer para eu esperar, para eu ter fé, para continuar, porque Deus estava ouvindo as minhas orações e citou, inclusive, uma oração que eu fiz no meu particular com Deus. Então, assim, aquilo mexeu profundamente comigo, entendeu? Foi, assim, algo muito forte, uma experiência que eu vivi com o meu próprio Instagram. Então, assim, tenho vários testemunhos, né, de seguidoras, novas convertidas, graças a Deus, pessoas que voltaram, né, para a igreja. Então, assim, mas o mais forte foi o contrário, foi uma seguidora sendo usada, né, para mandar uma mensagem de Deus para mim. Que bênção. Rebeca, vamos falar um pouco agora sobre conselhos práticos, né, Vamos de lá. quem quer iniciar, por exemplo, como influenciadora, nas Uhum, redes sociais, quer, fazer disso um trabalho, uhum. né, porque eu sei que isto é seu ministério, mas também é um Sim, trabalho, com certeza. né. Então, conselhos práticos agora para as pessoas que estão nos ouvindo, de repente, tem esse desejo, né, Sim. de: "Ah, eu tenho vontade de ingressar nas redes sociais, mas eu não sei como, o que que eu faço?". Então, vamos começar aqui. A primeira pergunta que eu te faço: Uhum. o que você diria para quem quer começar com um perfil cristão? Sim. Primeira coisa, se você deseja começar, comece. Porque muita gente tem vergonha, muita gente tem aquele medo: "Ai, mas será que vai dar certo?". Não, começa, porque precisa. Tem muitos jovens nas redes sociais que precisam ser influenciados, né, pelo bem, que precisam ali ter um exemplo no meio cristão para seguir. Então, assim, precisa muito de figuras, né, no nosso meio, de pessoas que tenham essa coragem ali de aparecer, de falar de Deus nas redes sociais. E não precisa ser de forma engessada, né, do seu jeito mesmo. Isso é o que é o mais legal, né, cada pessoa tem a sua particularidade. Então Deus vai te usar do jeito que você é, para você falar ali na internet. Então comece. Ah, mas precisa de alguma coisa? Não precisa de nada, precisa só deixar a vergonha de lado, que foi algo que eu mesma lutei muito. Embora eu seja uma pessoa, assim, mais extrovertida com os meus amigos, brincalhona, mas pra começar mesmo na internet, eu morria de vergonha de gravar um story, não queria de jeito nenhum. Minha mãe que falava: "Você vai gravar story? Como que você quer ser influencer se você não quer gravar?". Porque eu tinha vergonha, eu achava que ninguém ia querer me ouvir, e eu tenho certeza que isso passa na cabeça de muitas pessoas também que querem começar, mas têm esse medo, né. Então tem que lutar contra a vergonha, contra a timidez e começar mesmo, porque precisa. Muito bem. Isso foi algo que aconteceu comigo até. Olha Eu só. conto como testemunha. Esses dias me convidaram para, ministrar uma palestra para os adolescentes, Uhum. e eu falei para eles, eu falei assim: "Olha, eu era uma pessoa que eu tinha vergonha de andar na rua, Meu Deus. porque eu ficava com vergonha das pessoas me olharem". Aham. Eu comecei na igreja tocando bateria, e eu tocava bateria com a cabeça baixa, assim, eu nem olhava para a igreja, né. Timidez pura. Timidez. E aí me perguntaram: "Mas o que que aconteceu? O que que você Uhum. fez?". Eu falei assim: "Eu só enfrentei os meus medos", Sim. né. Enfrentei os meus medos. Lógico, a igreja ajuda demais, né, Ajuda a igreja demais. ajuda. As oportunidades, né, quando tem culto de jovens, "Ai, não quero ser chamada", eu também era assim, mas ajuda, porque você vai ali na frente, você vai desenvolver. Começa num versículo, aí no mesmo versículo É, você lê gaguejando tudo errado, exatamente. mas aí você já: "Opa, já consegui ir Já ali". enfrentou, né, então aquilo vai somando, com certeza. Então eu acho, e eu ia até comentar, né,
Eu me lembro da Rebeca, ela era quietinha na Sim, dela ali, igual ela disse, com os muita vergonha. amigos, com aquele pessoal É, era mais perto, diferente. era brincalhona, fazia piada, tudo. Mas a gente via que era mais Se retraída. me chamasse ali na frente pra ler um versículo, já ia com as pernas tremendo. Não rejeitava, né, não rejeite a oportunidade, mas ia morrendo de vergonha, gaguejando. Mas o tempo foi passando e como eu disse que eu tenho aquele monte de fotos, Meu Deus, aí tem as fotos da Rebeca já em outro nível. desenvolvendo já. Mas vamos lá, Rebeca, mais uma dica aqui, né. A Uhum. gente sabe que tem que começar, você disse aqui, tem que começar, tem que ser do seu jeito, não precisa ser Sim, engessado. Mas existe, assim, tem como já dar uma dica para você começou, você teve ali, eh, não sei, mas podemos é uma pergunta, você teve seus erros no começo. com certeza, com E certeza. assim, uma dica para as pessoas já, eh, dar uma evitada em alguns erros. Nossa, deixa eu pensar, o que que vocês podem evitar nesse começo? Ah, é muito bom a gente se inspirar, né, e é uma dica você ter ali referências que você fala: "Poxa, eu admiro essa pessoa e o que que eu posso aqui me inspirar do conteúdo dela", porque já é um norte, né, para você começar, o que que você se identifica, que tem a ver com você, para você poder compartilhar, e as suas inspirações, né. Mas não tenta copiar, não tenta imitar, ser alguém que você não é, porque isso não dá certo. Às vezes você fala: "Não, o que está em alta é isso e eu vou tentar ser assim", mas não combina com você. Então aquilo não vai ser natural. E uma dica muito grande para você estar ali compartilhando, né, nas redes sociais, é a naturalidade. Então fala do seu jeito, da sua abordagem mesmo, se inspire, que é ótimo, né, se inspirar em conteúdos diversos, mas não tenta copiar, porque aquilo não vai ficar natural e você vai acabar ficando com mais vergonha ainda, porque você viu que não deu muito certo. Então evita isso, que eu acho que sendo natural, ali do seu jeito, na sua espontaneidade, vai dar certo. Vai fluir, né. Sim. Trazendo aqui um pouquinho para mim, que eu estou aprendendo também, a gente está com o estúdio ADCast, e a gente está aprendendo como um apresentador, podemos Uhum. assim dizer. Mas eu assisti muitos podcasts Sim. para ver como que seria, Aham. mas eu falei assim: "Eu preciso fazer do meu jeito". Com Assim certeza. como pregações, meu Deus, É, como eu já às vezes assisti. até a entonação da voz. É, no Mas começo, na simplicidade, a gente queria: "Vou entonar a voz aqui igual o Júnior Trovão", mas quem que faz aquela voz, pois né, não tem é. jeito. Aham. Eu vou pregar igual, tinha um pregador que eu gostava, o pastor, acho que é Erivaldo de Jesus, e ele cita muitos versículos bíblicos, e aí tem Muitas uma parte da referências. mensagem que ele começa: "Está escrito", ele Aham. vai citando vários versículos. Não tem como Não tem você memória copiar pra isso. aquilo. É, Primeiro você não verdade. tem memória, e outra, aquilo é uma característica dele, É. do pregador, Uhum. né. Então eu assistia, mas eu falei: "Não, eu preciso fazer do meu jeito Sim, aqui", né. Então, muito exatamente isso. muito legal essa dica aí que já fica de conselho para quem está querendo ingressar, né. Uma outra pergunta dentro desses conselhos práticos: como equilibrar conteúdos leves, aqueles conteúdos que, como você disse, você faz muito conteúdos engraçados, né, Uhum. que leva para o lado cômico ali, Sim, mas como equilibrar esses conteúdos que são leves, engraçados, que tem ali o seu, sua pitada de um humor uhum. com conteúdos mais profundos, que já aí já passa para um conselho de uma vida. Eu já vi você trazer conselhos, por exemplo, para o casamento, Sim. eu já vi você trazer ali devocionais. Uhum. Como equilibrar esses Sim. conteúdos? Bom, na nossa vida a gente tem que ter esse equilíbrio já naturalmente, né, porque a gente vive numa rotina, numa correria, mas às vezes a gente até erra, né, nesse sentido, em se deixar levar pela correria e esquecer ali de tirar um momento com Deus, de fazer um devocional, de fazer uma oração. Então, da mesma forma, eu trago isso para o meu Instagram. Eu não posso só me deixar levar pelos meus trabalhos, pela correria do dia a dia, mas eu sempre tento me cobrar em relação a trazer uma mensagem, seja
em momento do dia específico, não tem horário específico, não tem um momento específico. Às vezes eu tô ali dentro do carro indo para o mercado e eu tô pensando em algo que tá me fazendo uma reflexão e eu penso: "Eu vou compartilhar isso". Às vezes a gente deixa passar muitas coisas, né. Se eu compartilhasse tudo que eu penso desses momentos, acho que ainda Deus já tá falando comigo aqui, na verdade, que eu deveria compartilhar mais. Mas trazer isso, né, pra sua rotina, às vezes a pessoa pensa que quem tá te assistindo ali parou, às vezes, 1 minuto pra almoçar e tá rolando o Instagram, ela tá vendo vários conteúdos diferentes, imagina aparecer ali uma mensagem, aparecer ali um versículo que seja. Então a gente tem que ter, até colocar como meta, né, se você não tiver já naturalmente isso, mas deixar como meta de alguma forma ali no seu dia, em algum momento, deixar uma mensagem, pode ser através de um versículo, pode ser através de um story, de um louvor. Às vezes vou limpar a casa, coloco lá um hino de fundo e às vezes eu recebo: "Nossa, esse hino falou comigo". Ou às vezes eu tô falando no meu story, já teve live fazendo comidas, um louvor tocando de fundo e uma seguidora pedindo o nome, porque aquele louvor estava falando com ela. Então são várias formas, Deus age de formas maravilhosas e diferentes, não tem nada engessado, não tem nada, assim, que precisa seguir um roteiro específico, às vezes é através de algo que você nem imagina, né, seja um louvor, uma mensagem, uma ação. Legal, muito, eh, você vai falando e aí eu vou tendo algumas inspirações Ah, que aqui, e bom. aí eu vou, né, inclusive essa questão de você dizer aí: "Ah, Deus está falando comigo, será que eu não deveria Aham, até postar mais?". Você sabe que num período da minha vida, vinha muitas ideias para olha mim, só. né, e aí eu pegava aquelas ideias e ficava ali para mim e não compartilhava, né. Uhum, Até que há uns 2 anos atrás, eu comecei a escrever, né, olha só. das ideias que me vinham, daquilo que Deus falava comigo, e me surgiu a ideia de escrever um livro. Estou Uhum. finalizando, já Olha que fazem quase bênção. 2 anos, na verdade é um devocional, Aham. né, que eu estou escrevendo aí, já está em fase Já queremos, já quero indicar no meu Instagram. já está em fase de diagramação, essas Uhum, questões aí, mas logo será lançado. Mas foi algo assim, que eu falei assim: "Por que não compartilhar aquilo que Deus fala comigo?", né. exatamente. E aí eu comecei a desenvolver aquilo, um longo período, porque é algo que é mais complexo ali, Uhum. você às vezes, Sim, não é todo dia também que vem a com inspiração, mas certeza, sempre com que certeza. vinha, a gente escrevia várias coisas. Então, muito legal essa dica e já fica para nós, né, Uhum. de Não, pra mim de também, com inspiração. certeza. Rebeca, nós estamos chegando aqui para a parte final do Uhum. bate-papo, muito agradável e vai surgindo coisa que se deixar a gente fala aqui Verdade, verdade. 2 horas. Mas vamos lá, né, no finalzinho aqui eu coloquei algumas perguntas rápidas, Uhum. um 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 bate Ixi, pronto eu sou aqui. ruim disso, ó. Mas vamos lá. Mas vamos lá, eu sei que você é amante da leitura, Uhum. eu me lembro disso, de quando você estava aqui, Sim, você sempre preciso estava, até melhorar mais agora, depois que casa fica mais difícil. eu lembro que você sempre estava com livro, sempre Sim, lendo, verdade. aqueles livrão assim, ó. Livro grosso. Mas vamos lá, eh, um livro que te impactou, que foi um referencial para sua vida. Hum. Tem um livro que foi uma indicação até do meu marido, né, porque eu lia era mais eu vou falar bem a verdade pra vocês, Ficção, era muita ficção. eu sei disso. Se eu lesse tudo que eu li de ficção de conteúdos mais relevantes, acho que eu teria mais conteúdo para agregar. Já fica a dica, né. Tem muitos livros maravilhosos hoje e quando a gente é adolescente é outra cabeça também, né. E aí eu fui muito influenciada pelo meu marido, né, ele também gosta muito de leitura, tem livros muito bons, né, que ele já me indicou, que eu comecei a ler. E um livro que eu li, já tem 1 ano, eu acho, praticamente, eu vou deixar de indicação para vocês, mas eu vou falar antes, né, que orem bastante, né, peça discernimento para Deus.
Esse livro chama Mais Esperto que o Diabo. E ele fala sobre as armas que o inimigo usa para desviar o nosso foco, para nos paralisar, né. O principal, já dando um spoiler, é o medo, né, o medo de tudo que vocês imaginarem, medo de falar, medo de sair de casa, medo de morrer, medo de várias coisas, o medo paralisa, né. E esse livro ele mostra, e às vezes coisas que a gente sabe, mas não entende, sobre o propósito, por que que a gente está desanimado em algum momento, e ali mostra várias coisas do nosso dia a dia, da rede social, do relacionamento social. Então eu indico para vocês, mas orem antes, peçam discernimento para Deus que aquilo, né, faça sentido para a vida de vocês, e para a gente aprender a combater essas ciladas, né, essas armadilhas que o inimigo usa e às vezes a gente não percebe. Né, então, foi algo que mudou bastante alguns pensamentos que eu tenho em relação à minha própria rotina, e não só esse, mas tem outros livros aí maravilhosos, né, e a gente não pode deixar de falar do principal de todos, que tem que estar lendo todos os dias, que é a Bíblia, né, a Exatamente. Bíblia Sagrada, que ali está a base de tudo, né. Inclusive, nesse próprio livro que eu indiquei, as referências são da Bíblia, então tomem cuidado também com o tipo de leitura, procura saber quem é o escritor, é igual o pastor Irineu sempre fala, até com hinos que a gente canta, procura saber sobre a vida da pessoa que escreveu, então tudo, assim, com bastante sabedoria, né, para você colocar aquilo na sua rotina de forma que Deus possa usar, né. Vamos lá então para o próximo. Uma música cristã que você ama e no seu dia a dia, lavando a Ah. louça, às vezes tem várias, Tem né, mas várias. coloca um top um. Top um, eu vou falar o hino que eu cantei no meu casamento, que é Jeová Jireh, da Aline Barros. Na época ali, né, do que eu estava para casar, foi um hino que falou muito comigo, porque Deus proveu tudo, né, e é um hino que marcou e é um hino que eu gosto muito, então Jeová Jireh, da Aline Barros. Muito bom. Uma frase que te define hoje. Uma frase que me define hoje, eh, nossa, eu sou ruim disso, gente, mas eu acho que fé para prosseguir. A gente precisa. Muito bom. Eh, a fé tem que ter, é a É, convicção, é a porque, convicção. ela é a base do que virá É verdade. depois, né. Rebeca, estamos chegando aqui já nos finalmentes. Eh, Me diz aí, você tem algum projeto novo que está chegando por aí? Algum produto novo? Uma Meu surpresa? marido tá olhando essa. No momento, não, né, aquela. Mas não, sim, muita coisa para acontecer, em nome de Jesus, muitos projetos. Ainda não tem nada, assim, que eu possa já revelá-los, por um revelamento aqui, mas, tem muita coisa boa, assim, para vir por aí, projetos, e eu peço que vocês acompanhem, né. Na medida do possível, eu vou compartilhando com vocês. Quem sabe, né, futuramente estaremos por aqui, em Piracicaba. Então, assim, tudo pode acontecer, né. Isso aí. Eu tenho, assim, tem algumas coisas, né, que a gente está naquela fase essencial, que é a fase da oração. Então, em breve eu creio que eu vou poder compartilhar aqui com vocês. É. Eh, Como que eu posso formular essa pergunta Ai, aqui? meu Deixa eu Deus. ir com cuidado, Ai, né. meu Deus. Eu sei, por exemplo, alguns influenciadores, eles estão mais nessa questão de conteúdos mesmo. Outros têm alguns produtos, né, Uhum. moda evangélica, ele tem o produto com o nome, Sim. produtos, por exemplo, de beleza com o nome, né, e outras coisas mais. Eh, Rebeca Ferrari é um nome forte, né. Eh, eu sei que você tem algumas coisas, mas, por exemplo, você pensa em uma moda feminina, masculina, sei lá, Rebeca Ferrari, você pensa num produto de beleza Rebeca Ferrari futuramente?
Dá pra dar um spoiler aí pra gente? Assim, eu Ou não. outra coisa, de repente. As minhas seguidoras, principalmente, ficam falando da minha marca de roupa. E eu falo: "Deixa Deus usar", né. Não descarto a possibilidade, é algo que foi o meu conteúdo, assim, principal, né, na rede social, algo que eu amo, mas, né, não não está, assim, concretizado. Rebeca Ferrari hoje é uma marca já, graças ao meu marido. E a gente pretende sim ter os nossos produtos, e eu creio que vai conversar bastante com o meu público, com todo mundo que me acompanha, e em breve vocês poderão ter acesso. Meu Deus, e eu aceito as sugestões, eu fico de olho no que o pessoal me fala e levo tudo em consideração, aquela de maneira nenhuma lançarei fora. Rê, diga aí os seus agradecimentos ao nosso público, ao seu público, eh, já deixando aqui o espaço aberto. Quando você quiser, desejar, para nós é uma alegria poder te receber Ah, aqui, para receber mim você, também. seu marido, Lucas, que é um grande amigo que Deus me deu aí. A gente esses dias eu Nas levei ele pedalagens. para um pedal cilada. Ele ficou vários dias lembrando dessa pedalagem. Mas, deixa aí sua mensagem final para todos que estão nos ouvindo. Bom, gente, mais uma vez, né, para mim é uma alegria imensa, né, poder estar aqui na ADCast, ver, o que é hoje, né, desde o começo eu pude acompanhar a construção desse templo e hoje está aqui com as salas prontas, tudo acontecendo, vários projetos. Inclusive quero parabenizar por esse projeto que, assim, é incrível, né, ter um podcast aqui da igreja, eu acho que é algo que a modernidade dentro da igreja de uma forma abençoada, né, com os Inclusive, princípios. Rebeca, desculpa te Aham. cortar, quando vocês vierem para Piracicaba, você terá o seu espaço aqui, tá bom? Meu Deus! Eita Jesus! Pronto, pronto. Não, que maravilha. Sim, parabenizar, né, aqui pelo projeto da ADCast, de todos os departamentos a igreja de Piracicaba, ela tem o meu coração inteirinho, todos os projetos envolvidos, estou sempre acompanhando, mesmo quando não estou aqui. E eu gostaria de agradecer ao pastor Irineu, né, que para mim o pastor Irineu é o meu vô, né, a família do pastor Irineu é minha família, então agradeço pela oportunidade, agradeço por tudo, né, todos os anos aqui como ovelha. Ainda sou ovelha, também não deixo de ser ovelha mesmo estando em outra cidade. E agradecer ao público que está assistindo esse podcast, que Deus possa ter falado ou falar com você de alguma forma. E se você tem o desejo, né, de começar com a rede social, não deixa passar, não deixa o tempo passar, começa, porque quando a gente sente, se a gente precisa aprender com as oportunidades, se a gente deixa passar, a gente acaba perdendo. Deus tem muitas coisas, né, pra gente, mas também depende da gente aceitar, da gente fazer a nossa parte, né, porque às vezes muita gente fica só esperando de Deus, mas não tem nenhuma ação. Então, tome a ação, tome também a sua iniciativa de começar para que Deus possa usá-lo, né, na rede social. E agradecer ao público aqui da igreja, do meu Instagram, do público da TheCast, e deixar o meu Instagram também para quem não me segue, @Rebeca Ferrari. Tá na E tela. espero estar aqui mais vezes com vocês, compartilhando outras coisas, outras novidades que estão chegando, né, outras etapas da minha vida, em nome de Jesus. E agradecer, Chin, pelo convite, que, assim, nós já estávamos preparados, né, já estamos prontos, falta só chegar aí, mas vamos lá, Amém. estaremos juntos. Eu que agradeço, vocês são a família, né, família, Jonas, Liene, inclusive a Liene é parceira de treino, É verdade. o Joe, a Sarinha. Sara, vocês são uma família muito querida, né, é uma família da nossa casa. Uhum. Eu tive o privilégio, né, de ser Meu padrinho, padrinho. verdade, gente. Chin e Alhô são os nossos padrinhos de casamento. Assim, é a nossa família, assim, do coração que Deus presenteou, né. Então eu já quero desde já te agradecer. Já disse, as portas estão abertas, inclusive
as portas para o seu conteúdo aqui, muito em breve, né, um Amém, canal de amém. comunicação com as suas seguidoras aqui, Eita! no Instagram Já comentem também, aí se no vocês querem. YouTube, né. Você trazer, de repente, seguidores para entrevistar aqui, olha que Verdade, legal. olha que ideia bacana. Então, as portas estão abertas, aqui é a sua casa, tá. Obrigada. Chi, eu queria também aproveitar esse momento para agradecer ao meu marido, que está ali me acompanhando, e não poderia deixar de falar aqui, né, que tudo desde do nosso namoro, namoro cristão, ao nosso casamento, ele tem me apoiado em todas as áreas, isso é muito importante. Você jovem que vai casar, ore muito em relação ao seu cônjuge, o seu marido, sua esposa, porque a gente tem que estar no mesmo propósito alinhado, né. E o Lucas, ele é um parceiro, assim, que me apoia em todos os sentidos, até quando eu já estou desanimada, é ele que me impulsiona pra frente. Então eu quero agradecer aqui meu marido, falar que eu amo muito ele e agradecer a Deus, né, por um esposo maravilhoso que eu tenho. Meus irmãos, nós chegamos para o final de mais um episódio da ADCast. Eu tenho certeza que esse conteúdo será muito relevante para a sua vida, para o seu crescimento, conselhos práticos e muitas outras coisas que eu tenho certeza que está imperdível esse episódio. Compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe, curta para que o algoritmo possa entender aí, né, e É mandar para verdade, muitas curta, comenta e pessoas. compartilhe. Exatamente. Nosso Instagram, @ADBelemPiracicaba, também o nosso YouTube, AD Belém Piracicaba, já deixamos aí da Rebeca também, né, @Rebeca Ferrari, 2 i's no final, Isso né, aí. Rebeca? E eu tenho certeza que esse conteúdo será bênção para sua vida, para sua família, Amém. para toda a sua casa. E nós Amém. ficamos por aqui, que Deus continue abençoando a sua vida.